Tá entendendo? Então, assim, pra mudar o estatuto é uma coisa... Nossa, seria um sonho. Mas hoje no Corinthians, pra mim isso é tão distante que... Nossa, seria o ideal, mas é tão distante que eu não consigo imaginar. Agora, muito se diz sobre SAFs, né? As famosas SAFs. Não, o Corinthians tem que virar SAF. O Corinthians tem que se tornar SAF. Olha a SAF, olha a SAF. Primeiro que SAF não é garantia de que vai dar certo. A gente viu o Vasco, o que aconteceu. Claro, é tudo muito estranho. O que tá acontecendo E o que ainda está acontecendo. Se eliminar cair, volta pra 777. Tchau. Exato. Então a 77, o que aconteceu? Tá, a gente tem o caso do Red Bull. A Red Bull, uma grande marca. Olha que é o caso do Botafogo. Que é o caso do Botafogo, John Textor. É que é uma SAF diferente também, né, da forma, né? Exato, Claro. Mas enfim, hoje, uma SAF no Corinthians, qual que é a ideia de vocês sobre? Fora a burocracia absurda. Se não for um grupo City chegando no Corinthians, eu não consigo enxergar isso acontecendo diante de tudo isso que a gente falou. O que vocês acham da SAF no Corinthians? Cara, eu acredito que assim, ó, mais uma vez, eu acredito no caminho do profissionalismo e da profissionalização, né? Eu, sinceramente, eu não sei todos as partes internas, os pormenores que envolvem uma SAF do ponto de vista corporativo e organizacional para comparar com o que existe hoje, por exemplo, no Corinthians. Mas, de cara, já dá para dizer que é muito melhor. Né? Porque uma SAF, em tese, ela faz com que o time se transforme numa empresa e que tenha uma hierarquia e não uma subordinação a um conselho deliberativo e a um grupo de gestores formados e designados pelo presidente. E aí você está se ancorando naquilo que é profissional, naquilo que o mercado vem. Agora, é preciso entender também o nível de comprometimento de quem seria o gestor e de quem seria o grupo que tomaria conta dessa SAF, porque, de certa forma, teria que ser um grupo com apetite financeiro para fazer um aporte, né, de dinheiro nesse primeiro momento no gerenciamento do Corinthians. Quem seria? É um grande ponto de oportunidade? Eu acho que sim, desde que existisse uma liberdade estatutária para que isso exista. Então, nenhum time e nenhum grupo econômico, eu acredito que se interesse pelo Corinthians hoje no atual contexto. Agora, se existir uma boa fé de quem está no poder em ter uma articulação para convencer alguns membros para dar início a um movimento político de resgate da imagem do Corinthians, talvez seja o caso. Mas eu, de fato, Cross, acredito que situações como essa, elas precisam chegar ao fundo do poço para mudarem. E eu acredito, eu reafirmo mais uma vez aqui, o fundo do poço do Corinthians é correr o risco de se transformar num Santa Cruz. Vai cair, vai jogar a Série B, pode me cobrar. É triste falar isso, mas o time vai jogar a Série B em 2025. Mas talvez aí, batendo no fundo do poço, exista algum tipo de iniciativa, porque algumas atitudes o ser humano só entende quando chega no limite. E nem aconteceu quando caiu a primeira vez. Né? Que seja uma mudança, que traz MSI, igual aconteceu com a Revolução Francesa, que os caras cortaram o pescoço do rei e que transformou a humanidade. A Revolução Francesa é o maior marco de transformação dos sistemas sociais na sociedade atual. Foi a Revolução Francesa. Porque os caras estavam sendo tão achatados, e o rei morando em Versalhes, cortaram a cabeça do rei. Mudou tudo. A França foi o berço da transformação. Eu não estou pedindo para nenhum torcedor de organizado ir lá cortar a cabeça de ninguém. Eu não acredito que eu não acredito em violência. Eu sempre discuto debates consistentes, educados e com argumentos. Internet, porque a internet gosta de entender. É capaz dos caras estarem no porta do gabinete do Augusto. Vamos olhar. Pede pra guilhotinar. Os caras vão pegar esse taco de beisebol do Walking Dead. O Negan. Cara, eu vou tomar porrada pra cacete aqui da opinião de SAF, tá? Vai. Porque é o seguinte, há 2, 3 semanas a Gaviões, né, membros da Gaviões estiveram na frente do Parque São Jorge, o Augusto Melo foi lá. Ridículo, patético, dando satisfação. Não, cara, ridículo. Mas vai. Bom, eu concordo contigo, mas sim, não vou nem perder muito tempo, porque são cenas dantescas, né, que ficam na história. Aí o Augusto pegou, começou a trocar ideia com os caras, aí a torcida lá, a parte da Gaviões estava lá e falou assim, o Corinthians não tem dono. Isso pra mim já é um grande indício que os caras são contra a SAF, se eventualmente vier. O que o Ivan falou, tá coberto de razão em relação assim, você não pode colocar qualquer SAF só porque o cara tem dinheiro. Pode ser um lunático como o John Textor, que pra mim é um lunático. Esse cara, se esse país fosse sério, esse cara tava de duas uma, velho. Ou ele tava fora, banido, ou ele tava preso.
Porque são acusações levianas e irresponsáveis. E ele solta aleatórios. Então ele solta e dane-se, velho. Então, mas na mesma proporção que o John Textor é fanfarrão, você percebe que o Augusto também é. Só que ele, Cada um a na sua diferença proporção, cada um na isso. sua proporção. E a diferença onde o Botafogo está, com a qualidade dos jogadores que tem e com a grana que foi injetada, é muito diferente do Corinthians. Exato. Eu preferia aquele fanfarrão de lá, Pois é. Com alguns bilhões a mais. Só que aí vamos supor, o Kroos é o Corinthians, tá? O Ivan é o presidente. E eu sou a marca, eu sou o milionário, eu sou o cara que posso colocar e comprar o Corinthians como SAF. Aí você chega pelo estatuto e eu sento pra conversar com o presidente. Eu falo assim, e aí, Ivan, cara, tô com dinheiro aqui, como é que a gente faz a parada? Ó, o conselho não permite você ter mais que 49%. Porra, ninguém vai colocar R$1 no clube. Eu não posso colocar minha marca, minha credibilidade, meu dinheiro em cima de um bando de conselheiro preguiçoso, um bando de conselheiro conivente com o atual momento do clube, e eles vão ter mais vozes do que eu. O quê? Esse conselho que aprovou as contas do André Sanches? Qual é a credibilidade que você me passa para que eu coloque o meu dinheiro onde você vai ter que, entre aspas, mexer com mais autorização? Quer dizer, você vai ter mais autorização em relação ao meu dinheiro do que eu mesmo. Porra, cara, vocês estão loucos. Então, assim, eu acho que isso não passaria na opinião pública por parte da Gaviões da Fiel e por parte de alguns torcedores do Corinthians. Agora, meu ponto de vista, o Corinthians não precisava de SAF se fosse bem administrado. Agora, a gente não pode esperar que o Corinthians chegar a ponto de virar um Santa Cruz, com todo respeito ao Clube do Coral aí, mas não dá pra gente esperar ir pra Série B, Série C, ou ficar na Série B 2, 3 anos, como aconteceu com o Cruzeiro, e depois ver o que dá pra fazer. É o mal e é o complexo do brasileiro. Ao invés de tentar evitar quebrar, espera quebrar para depois consertar. Vamos começar a pensar como é que a gente pode evitar a quebra para que a gente não tenha que consertar e gastar mais tempo. Então eu acho que a saída de uma SAF competente, administrada por gente do ramo, que possa minimamente, por mais que seja o fantástico mundo de João Paulo Capelanes aqui, minimamente entrar numa sintonia com quem atualmente é presidente do clube, eu acho que valeria. Eu acho que poderia ser interessante para o Corinthians. Não precisaria chegar nesse fato, nesse momento. Mas já que destruíram o clube, a saída para uma SAF poderia ser bem interessante na minha avaliação.